Fala pessoal, e hoje estamos aqui com uma receita maravilhosa, receita natalina, no qual eu tive durante toda a minha vida, toda a ceia de Natal, tinha essa delícia pra gente comer. Eu adorava, eu esperava o ano todo para poder comer os famosos rocamboles com recheio sabor pizza da minha querida tia Thelma, que sempre fez essa maravilha pra gente aí no Natal e no Ano Novo. E hoje, com exclusividade, eu vou ensinar vocês a fazer a mesma coisa para você encantar todo mundo aí na sua mesa de Natal. E se você já gostou dessa ideia, então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou ensinar para você passo a passo como fazer esse rocambole. E lembrando que a lista de ingredientes fica sempre aqui embaixo, na descrição do vídeo. Então vamos ao modo de preparo. Vamos precisar de um recipiente grande e vamos começar acrescentando aqui o nosso fermento seco para pão. Se você quiser usar o fermento biológico, também pode. E aí você vai usar mais ou menos entre 60 e 80 gramas de fermento biológico, aquele fermento fresco. Vamos colocar também 50 gramas de açúcar. Eu estou usando aqui o açúcar mascavo, mas aí na sua casa você pode usar o açúcar que você quiser, tá legal? Vou colocar aqui o mascavo, porque assim ele vai ficar um pouco mais saudável. Vamos misturar aqui um pouquinho, deixa já o fermento com açúcar aqui, porque eles se gostam muito. E já começa a ativar o nosso fermento. 450 ml de leite morno. E eu costumo usar o leite morno porque ele ajuda a ativar o nosso fermento aqui mais rápido. Principalmente se você estiver usando o fermento fresco, mas o leite também pode ser em temperatura ambiente, ok? Eu só não recomendo usar o leite gelado. Beleza, então já está aquele cheirinho de fermento, aquele cheirinho de pão. Vamos adicionar também 2 ovos inteiros. Aqui eu tenho 80 gramas de manteiga. Se você não tiver a manteiga, pode usar a margarina também. Tem que ser em temperatura ambiente, tá legal, pessoal? Aqui ela já tá bem molinha, ó. Se você tirou a sua manteiga agora da geladeira, espera ela amolecer um pouquinho, ou então coloca ali alguns segundinhos no micro-ondas, que ela já vai ficar assim, ó, bem molinha. Que aí fica mais fácil para você misturar aqui, ó. Por último, podemos acrescentar 1 kg de farinha de trigo. Estou usando aqui a farinha de trigo branca. Aí também não podemos esquecer aqui, ó, de 2 pitadas de sal. Pode começar mexendo aqui, ó, com uma colher mesmo. Nesse ponto aqui, então, podemos começar a sovar com as nossas mãos. Nesse ponto aqui então já podemos passar a nossa massa para a bancada. Ela já está ficando bem bonita, mas agora nós vamos sovar ela por aproximadamente 10 minutos com bastante força no braço, para ela ficar uma massa linda e homogênea. Bora lá! E olha só, eu tô sovando ela aqui já por uns 5 minutos. E olha como que ela tá bonita já. Porém ainda não tá pronta, ó. Vamos sovar por mais 5 minutinhos até ela ficar mais lisinha e bem macia. E aqui basicamente estamos fazendo uma massa de pão. E para toda massa de pão, o segredo dela é você sovar muito bem. Coloca bastante força nos braços aí. Pode sovar essa massa aí por 10
a 15 minutinhos. Caso a sua massa esteja grudando muito nas mãos enquanto você estiver sovando, é só acrescentar ali um pouquinho mais de farinha, pouca coisa, 10, 20 gramas, e aí continua sovando até aquela farinha incorporar. Se ainda continuar grudando, coloca um pouquinho mais até você encontrar o ponto dela, tá? O certo é ela não grudar nas mãos e o certo também é ela não ficar esfarelando. Caso ela esteja esfarelando, coloca só um pouquinho mais de leite, tá legal? Nesse ponto aqui já está prontinho a nossa massa. Eu sovei ela aqui por mais ou menos 10 minutinhos. Olha só, essa é a consistência que ela vai ficar. Bem macia, bem bonitinha. Agora é só a gente colocar de volta aqui no nosso recipiente. Eu untei um pouco com farinha de trigo, tá legal? Porque assim ela não vai grudar depois que ela crescer. Eu vou salpicar um pouquinho mais aqui de farinha de trigo nela também, tá? Só para ela ficar bem bonitona aqui, toda untada. E vamos cobri-la com um pano de prato. Agora então é só deixar essa massa descansando por 40 a 60 minutos ou até ela dobrar de tamanho. A nossa massa já dobrou de tamanho, a minha ficou descansando por 65 minutos, mais ou menos. Agora é só a gente passar ela de volta para a nossa bancada e aí a gente vai fazer uma cobrinha com ela, tá? Dar uma enrolada ali rápida na bancada e vamos dividir ela em pedaços. Eu vou utilizar aí entre 200 a 250 gramas pesados na balança aqui para ficar certinho, cada rocambole ficar do mesmo tamanho. Em uma bancada untada, vamos passar aqui, ó, a nossa massa. Eu fiz umas bolinhas, pessoal, e deixei descansando ali, ó, por mais 20 minutinhos, tá? Se você tiver com pressa, pode fazer direto também, não tem problema, tá? Depois da primeira levitação, é só você cortar a massa, divide ela ali em 5, 6 pedaços, pode abrir e pode preparar o seu rocambole. Se você quiser uma massa um pouco mais leve, faça aí, ó, as bolinhas, né? Faça 5, 6 bolinhas e deixe descansando ali por mais 30 minutos, que ela vai levitar de novo. E aí agora você pode abrir. Coloco mais um pouco de farinha em cima para ajudar. E aí com o rolo, gente, ó, é só vir abrindo aqui, ó. Maravilha, abriu toda a nossa massa aqui. Não precisa ficar perfeito, tá? O importante é esticar ela bem, tá? Fica bem fininho assim, ó. E aí é só começar a rechear. E lembrando que você pode rechear ele do jeito que você gostar. Eu já fiz essa receita com frango com catupiry, que eu amei, todo mundo gostou. Mas hoje eu vou mostrar aqui pra vocês a versão clássica que eu sempre tive na minha mesa de Natal, que eu mais amava, que é o sabor pizza. Coloca aqui uma pitadinha de orégano. Vou usar aqui um pouquinho de tomate. Cebolinha picada. E aí, minha gente, pode fazer aqui, ó, a primeira dobra. Aqui eu venho então fazendo mais uma camada de recheio. Porque rocambole é assim, né? Tem que ficar recheado em todas as camadas do rocambole. Esse queijo maravilhoso aqui, gente. Estou usando queijo mussarela, mas você pode usar o recheio da sua preferência aí, tá, gente? Eu estou fazendo vou fazer a maior parte aqui com presunto e queijo, porque eu adoro. E um tomatinho com a cebolinha picada e um orégano para ficar com um sabor de pizza. Dá uma temperada no seu tomatinho aqui, um pouco de sal, um pouquinho de pimenta do reino e pode fechar o seu rocambole. Essa massa ela é bem gostosa de trabalhar porque ela estica, ó, tá vendo? É só você não abrir ela extremamente fino, que
você consegue esticar ela. Se você abrir ela muito, muito fina, ela vai acabar rasgando se você esticar ela desse jeito, tá? Eu dobro as pontinhas aqui, gente, só para o recheio não vazar tudo ali a hora que for pro forno, tá legal? Eu venho aqui, ó, com cuidado, tá, gente? Coloco ele aqui, ó. Já tem um pronto aqui crescendo. Esse daqui, vou deixar mais um pouquinho ali no fogo. Gente, olha que maravilha! Me dá uma recordação muito gostosa no coração e o melhor de tudo é que depois que a gente aprende a fazer essas delícias de Natal, não precisa esperar até o Natal para comer elas. Olha só, estou adiantando a ceia aqui, gente. Eu vou pegar um aqui para experimentar. E olha esse queijinho derretendo, esse presunto e essa massa fresquinha. Bom apetite! Impossível comer um só. Impossível. Uau! Uau! Um inteiro aqui eu consigo comer facilmente. Gente, isso aqui é uma delícia. O sabor de pizza, os ingredientes daqui ficam perfeitos nessa massinha. Ai, meu coração está explodindo de felicidade. Isso aqui é bom demais. E para uma família aí de 15, 20 pessoas, essa receita aí que eu passei para vocês rendeu 6 rocamboles super recheados, e eu garanto que vai dar para todo mundo aí. Se a sua família for maior que isso, dobra a receita e seja feliz. Tia querida, se você estiver assistindo esse vídeo, muito obrigado por me ensinar essa receita e muito obrigado por ter sempre feito essa maravilha no nosso Natal. Aliás, pessoal, a minha tia acho que foi uma das grandes influências de cozinha, porque ela sempre fez bastante receita gostosa, né? Ela sempre teve uma mão muito boa para cozinha, ainda tem, e eu acho que eu sempre me espelhei em muitas receitas dela quando eu comecei a cozinhar. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa receita que eu compartilhei com vocês do fundo do meu coração. Deixe um comentário aqui embaixo dizendo o que você achou, envia para os seus amigos e familiares para todo mundo poder fazer essa delícia no Natal. E muito obrigado de coração por assistirem esse vídeo, um grande abraço, um beijo forte para vocês e nos vemos no próximo vídeo.